Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Você que trouxe a sua Bíblia, eu quero incentivar você a estar abrindo e estar discorrendo conosco algumas coisas para aquilo que Deus tem para as nossas vidas nesta noite. Mateus capítulo 13. Essa é uma parábola. É a primeira parábola que está transcrita aqui no Evangelho de Mateus. Nos Evangelhos sinóticos nós temos aí pelo menos em torno de 30 parábolas, né? Uma figura de linguagem e que Jesus usou bastante, principalmente para transmitir a mensagem do reino, que é algumas coisas que nós queremos pontuar nessa noite. Amém? Mateus capítulo 13. Se eu fosse dar um título nessa mensagem, e já colocando então, eu diria: não deixe ser roubado. Diga comigo: não deixe ser roubado. Amém? Não deixe ser roubado. E nós já vamos colocar em prática agora. A partir desse momento, querido, não deixe ser roubado por nada. Agora é o momento de você ouvir a palavra de Deus. Não é a minha voz, não é a voz do pastor Carana aqui, já cansado, não. Não é isso. É a voz de Deus, é a palavra de Deus querendo transmitir para você algumas lições. De repente, respondendo a algumas indagações pelo teu dia de semana. Algumas indagações que você tem tendo aí durante esse mês. E você não ouviu ainda uma resposta adequada. Então observe. Fique atento, querido. Deixe o Espírito Santo ministrar sobre o seu coração. E não deixe ser roubado. É exatamente essa mensagem. Nós somos roubados aonde? A palavra vai dizer aqui, aonde nós somos roubados, ou vai mostrar para nós aonde que nós somos roubados. Queridos, porque no mundo espiritual há dois reinos, o reino de Deus e o reino do diabo. Não podemos esquecer isso, não tem mais, são esses dois, é o reino da luz e o reino das trevas. O reino da salvação e o reino da perdição. É o reino da vida e o reino da morte. Então, queridos, nós temos aí dois reinos e a escolha é nossa. Para onde nós queremos ir? Para onde nós queremos tender? E essa escolha vem então de você. Unicamente de você. Teu marido não pode fazer isso por você, tua esposa também, né? Ele pode até aconselhar. Teu pai aconselha, mas não pode escolher para o filho. E assim por diante. O pastor pode trazer uma palavra aqui de incentivo para você, mas a decisão é sua. Mas pastor, eu já estou na igreja faz tempo. Querido, preste atenção. Não deixe ser roubado. E Deus, então, Ele procura te atrair a Ele. Deus está te procurando. Que você vá a Ele. Jesus morreu, vocês viram ali a imagem de braços abertos. Como que te convidando para você vir a Ele. Agora o diabo, ele te procura. Só que Deus é cavalheiro. Deus hoje, Ele usa o Espírito Santo, que é cavalheiro. Se você não quiser, tudo bem. Deus não vai te violentar, mas o diabo sim. O diabo, ele vai entrar em você, mesmo você não querendo. Ele vai te possuir. Ele vai te arrebatar, ele vai te invadir. É importante você saber isso. Mas pastor, eu não quero nada com ele. Amém que você não quer.
Então ele vai esperar uma oportunidade. A hora que você der brecha, a hora que você der uma oportunidade, a Bíblia fala que ele anda ao derredor, rugindo como um leão. Ele fica na expectativa. Mas o sangue de Jesus me guarda, me proteja. Amém, ele vai te proteger. Mas nós vamos ler algumas coisas aqui. Por isso que nos cuidados da vida, às vezes fala, o diabo não tem nada comigo, eu não quero nada com ele, eu quero é Deus, eu quero mais é Deus, e você canta que quer mais Deus, você até louva, sabe até alguns versículos decora. Mas é gozado e interessante que nos cuidados da vida, tem muitas pessoas que caminham presas. Elas estão presas. Porque elas foram violentadas. E às vezes nem sabem. Por isso que Jesus disse, olha, lá em João capítulo 8, versículo 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem precisa de livramento? É quem está preso. E o que é que nos prende? E o próprio Jesus, nesse diálogo com seus discípulos, ele, nos 2 versículos anteriores, ele diz assim: aquele que comete pecado é servo do pecado. Aquele que comete pecado é servo do próprio pecado. Ou seja, ficar servo, quer dizer, escravo, preso. Ficar preso. Então, Jesus veio para libertar quem está preso pelo pecado. E muitas vezes nós falamos, mas pastor, como que é isso? O pecado ele traz consequências, maldição. Às vezes está preso pela desobediência, pela ignorância, pela religiosidade. Às vezes você está preso por desconhecimento, por várias causas. E aí, por isso que é importante nós termos esse manual à nossa disposição. É importante nós estarmos exatamente debaixo da graça do Senhor, para que nós, quando formos entrados em situações de aperto, nós temos Jesus Cristo. E a libertação, então, não é só um processo de expulsar o demônio, mas é um processo mais afinco, maior ainda, do que simplesmente expulsar demônio. Às vezes na igreja fala culto de libertação. E aí fala, não, tem que trazer fulano de tal, porque ele está possesso, ele está endemoniado, ele está oprimido e assim por diante. Mas a libertação é um processo que o Espírito Santo faz na natureza carnal e mundana do homem. Aquele que aceita Jesus Cristo, aquele que recebe Jesus Cristo, às vezes mesmo passou aqui pelas águas, como nós vimos domingo, mas ele vai transformar este homem, esta mulher, em luz. Ou seja, o Espírito Santo vai começar a agir nesse homem, transformando aquele modelo de homem tão carnal, tão mundano, em uma outra pessoa, colocando nele o quê? Valores, colocando nele princípios, colocando nele moral, para que ele seja transformado em uma pessoa com revelação divina, com moral divina, ou seja, muda o caráter. Há uma renovação de pensamento, renovação de mente. Então, a sua mente é mudada. Tudo começa na mente, no nosso pensamento. Então, tem 4 níveis do diabo se relacionar com o homem, se você não sabe. Primeiro, a tentação. A tentação. Deus não tenta ninguém.
Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13, está dizendo que Deus não tenta ninguém. Então quem tenta é o diabo, é o inimigo. Então quando você está sofrendo você é tentado, você está sofrendo uma tentação, saiba que é o inimigo da sua alma. É ele próprio. Por quê? Porque ele quer tomar você. Aonde que ele vai tentar você? É na mente. É no pensamento. Então você é bombardeado aonde? Na mente. Então nós somos tentados, seja o ímpio lá fora ou o crente, nós somos tentados a todo tempo. Às vezes você está vendo uma televisão, você vê uma imagem e de repente você é tentado. Tentado, e você vai pecar até pelo seu pensamento. Jesus disse isso. Então, queridos, a tentação é o primeiro passo que Satanás te dá para se aproximar de você. Você vê uma coisa fácil, um negócio que de repente você vai ganhar um dinheiro. Fala, mas se eu fizer dessa forma, justinha, não vai me sobrar nada. Mas se eu fizer desta forma aqui, eu vou ter um lucro bem maior. É uma tentação. Aquele homem, né, que não pode ver uma mulher quando passa, e a sua mente já vai longe, começa exatamente aí, criar nele uma imagem. Uma imagem. Isso, primeiro nível, é a tentação. Você é tentado a mentir. Ah, não, agora eu aceitei Jesus, agora eu passei pelas águas, mas chega numa situação, você é tentado a mentir. Quem faz isso? O diabo. Mas tem um outro nível de relacionamento, que é a opressão. Opressão. Tanto o ímpio como o crente pode sofrer a opressão. Como que acontece essa opressão maligna? Que ela vem de fora para dentro. Você não está endemoniado, como dizem. Talvez a imagem que você tem é de uma pessoa endemoniada, que tem demônio. Não, a opressão, ela está fora. O inimigo está fora, tentando envolver você na sua mente, envolver você emocionalmente. Não sei se já aconteceu com você. Você está indo fazer uma compra e entra numa certa loja e de repente você fala, nossa, que ambiente, né, difícil, e você começa a se sentir mal ali. É uma opressão. Por quê? Os proprietários de repente fazem ali oferenda a espíritos para poder conseguir vender, assim por diante. São pessoas que estão envolvidas num mundo espiritual diferente do seu. Aí você chega lá, você recebe um ataque, você recebe uma opressão. Às vezes você vai visitar alguém, entra na casa da pessoa e chega ali e encontra o quê? Uma opressão. Uma opressão. Uma das formas de nós sentirmos uma opressão em um ambiente ou numa pessoa, e às vezes chega aí, se você está bem e de repente você chega para conversar com alguém e começa a sentir uma dor de cabeça terrível, por exemplo. Pode perguntar para a pessoa, você está com dor de cabeça? E ela vai falar, estou. Por quê? Porque você sentiu essa opressão. A dor de cabeça que ela está sentindo é uma opressão. E por isso você foi comunicado disso. Para quê? Para que você interceda e repreenda. Então, em nome de Jesus, dor de cabeça, vai embora. Você entra num ambiente e se fica irritado. Fica irritado. Ou na sua própria casa. Está tudo bem, está tudo tranquilo, mas do nada aparece um problemão. Todo mundo fica irritado,
ou só você fica irritado, nossa, estou sentindo uma irritação, pode repreender. Opressão. Você começa a ter sonhos terríveis, sonhos difíceis, né? De alguém querendo te matar, tem sangue, tem morte, tem opressão. Pode orar e repreender. Não é, querido, que você está endemoniado, não é? Mas é opressão maligna. Ela vem de fora para dentro, está ali, está no ambiente. Nesse ambiente pode ter opressão maligna? Não, porque aqui a luz de Cristo está aqui. A presença de Deus está aqui, a tua luz está aqui. O poder de Deus está em você, então ele não está aqui. Mas vai no hospital, você vai ver o espírito de morte ali, lógico, né? Vai numa cadeia, você vai ver os espíritos que estão ali de morte que está ali. Vai ali, vai em certos ambientes que você vai sentir uma opressão. Isso é opressão. E querido, você tem que saber disso aí. É importante você saber, porque você precisa de armas para lutar. Você não pode chegar lá no seu trabalho, você teve a semana maravilhosa com seus familiares, com o marido, com a esposa, com filhos, foi para a igreja, mas vai trabalhar no dia seguinte, segunda-feira, entra no seu ambiente de trabalho, daqui a pouco você está oprimido, ou seja, vem palavras de desânimo, vem doenças atacar, eu estava bem, mas agora minha coluna, ai, o meu estômago, ai isso, ai aquilo, são ataques, e você tem que estar preparado para quê? Para lutar contra aquilo que está te acontecendo. A vida abundante que Deus prometeu para você é para ser vivida. Você tem que viver a vida abundante. Você não pode viver uma vida de miséria. O salmista, ele pega e fala, olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não pode faltar saúde, não pode faltar paz, não pode faltar alegria, não pode faltar comunhão, não pode faltar nada, querido. Deus tem que estar na sua vida abundantemente. Amém? Você crê assim? Aleluia. Mas também tem um outro nível de relacionamento no mundo espiritual, que é o endemoniamento, que é o domínio da mente. O domínio da mente. Passou desse estágio da opressão. Nós dissemos que a opressão é de fora para dentro. Agora, o endemoniamento já é diferente. É de dentro para fora. Por quê? Porque ele já está lá. Ele já te tentou lá na tua mente. Você já entrou na dele. Você aceitou, já fez, já dançou. E aí agora ele está lá, possuído. O diabo, ele não tem poder de possuir um corpo. Quando ele faz isso, ele está transgredindo uma lei de Deus. Mas ele está com isso aí, ele está preocupado com isso. Ele já transgrediu lá no começo. Então ele vai te invadir, se você der a brecha para ele. Então a possessão maligna, ela atinge a mente, ela domina totalmente a mente da pessoa. E quando se manifesta aquilo que está lá dentro dela, elas se torcem, apesar delas não perderem a consciência. Ela não perde a consciência. Há poucos dias atrás aqui nós orando para uma pessoa, e quem mandou fazer esse trabalho contra você? Fulano de tal. Por quê? Porque estava consciente. O diabo começa a se manifestar e ela usa a pessoa de uma forma consciente. Ela pode derrubar no chão ou não. E por que, vamos supor, quando ela vem na igreja, ela se manifesta aqui? É um grito do diabo. Aquele espírito imundo que está ali, ele vê tanta luz, que ele se manifesta. Se não tiver luz nenhuma, ele vai ficar ali tranquilo.
A possessão maligna é tão violenta, que Marcos capítulo 5 relata o momento que Jesus, ele entra lá na ilha dos Gadarenos e ele encontra um homem que estava possesso. E há muitos anos, aquele homem, ele tinha tantos demônios na vida dele que as pessoas não conseguiam dominá-lo. Ia tentar prendê-lo com cadeias, ele quebrava as cadeias, cordas, ele quebrava as cordas. Ou seja, ele já não tinha mais domínio próprio. Tanto é que ele se machucava com pedras. Ele dormia em sepulcros. Precisa ter muita coragem para dormir num cemitério, né? Pegar uma cova lá, abrir um caixão ali, tirar o defunto e dormir ali dentro. Alguém aqui tem coragem? Você, Bruno, que é bem grande? Não, né? Não tem. Nem passar em frente você passa, né? Passar em frente, mas vai lá sozinho lá. Ninguém vai, né? Mas quando as pessoas estão possuídas, já o próprio nome está dizendo, elas são possuídas, quer dizer, quem age nele não é mais a vontade dele, ele não interage mais. O demônio começa a se manifestar de uma forma tão violenta que aqui, esse texto aqui, está dizendo que até a voz daquele homem mudava. Então, às vezes, fica surdo, fica mudo, às vezes fica cego. Eu tinha um tio que era pastor. Eu digo era porque ele já faleceu. Meu tio Joel. Faleceu e já numa boa idade. Mas quando ele era jovem, e ele era um jovem pastor, uma vez ele relatou que ele, como jovem pastor, então o pastor da igreja, né? Falou: Joel, vai lá, na casa de fulano lá, vai expulsar demônio. De um rapaz que está lá, endemoniado. Quando ele chegou naquela casa lá, eu vim aqui para orar por uma pessoa aqui que parece que não está bem. Falaram: não, vem cá. Levaram ele no fundo da casa. Lá tinha uma grade de ferros grossos. E lá tinha um jovem lá, preso, todo machucado, que se atirava aquelas barras de ferro. E aí ele falou: olha, já veio aqui tudo quanto é pastor, não conseguiu fazer nada. Era um desafio ao jovem pastor Joel. E ele falou: como é que eu vou fazer? Ele entrou dentro daquela grade. As pessoas falaram: ele vai te matar. Ele é muito violento, ele é possuído de uma força muito descomunal, vai te matar. Esse meu tio Joel, ele era muito gordo, mas só que nessa época de jovem, como é que é? É um palito, né? Geralmente é assim, né? Magrinho, depois casa, tá? Depois de alguns anos. Então, quando eu me lembro do meu tio Joel como jovem, jovem, ele era gordão. Minha esposa conheceu o tio Joel, bem gordão mesmo. Mas ele era um palito. As pessoas vão entrar aí dentro, ele vai te matar. Mas o meu tio Joel, com toda a fé daquele novo obreiro, com toda a autoridade, falou: a Bíblia é Bíblia. Se foi me dado a autoridade, ele não pode fazer nada por mim. E ele entrou ali. Ele falou: Deus, que permita que esse homem não rele a mão em mim. Não rele a mão em mim. E ele entrou e começou a orar e expulsar. E aquele demônio ali, cada vez atacando mais, mas não relava no meu tio. E foi assim um dia inteiro. Aí meu tio falou: não vou sair daqui enquanto esse demônio não sair. E ele ficou lá um dia, 2 dias, e aquele demônio se manifestava, aquele homem se jogava naquelas barras de ferro, se machucava todo, e ele, naquela situação. Mas no 3º dia, o demônio deu um grito e saiu. E deixou aquele homem livre. E aí,
É aquele, pô, mas o que está acontecendo comigo? Quem é você? O que você está fazendo aqui comigo? Ficou com medo? Né? Calma, né? Queridos, a possessão maligna, ela violenta a pessoa de uma forma tal que destrói a pessoa. Quantas pessoas foram destruídas pela possessão maligna? Essas pessoas perdem a consciência. Tanto é que elas matam ou deixam matar. Por exemplo, deixam matar seus filhos. Quantos desses fazem oferenda a Satanás, oferenda a espíritos do mal, oferecendo seus próprios filhos, permitindo que pegue pessoas da família? Possessão maligna. Esse homem, quando encontrou com Jesus, Jesus só expulsou o demônio. É essa autoridade que ele nos deu. É essa autoridade que você tem que exercer lá na sua casa, lá no seu trabalho, no ambiente que você vai, aonde você vai. De repente você dá uma carona com uma pessoa do lado, ela entra ali, ela está às vezes oprimida, às vezes ela está possessa. E aí você precisa agir. Como que você vai agir? Lá em Efésios capítulo 6, no versículo 2, todos nós citamos, né, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra o que? Os principados. Quem é o principado? É o governo. Principado demônico, é o governo demônico. O principado é o governo de uma nação, de um território. E a potestade? É aquele que governa a mente do principado. Ou seja, os governos, eles são manipulados. Muitos deles, aliás, se envolvem com esses espíritos para até chegar no poder. E isso nós vamos. Você quer sentir opressão? Eu já estive em Brasília algumas vezes. Quer sentir opressão? Vai para Brasília. Se você for espiritual e se você for de avião, a hora que estiver aproximando ali de Brasília, você já começa a sentir a opressão maligna. Por quê? A opressão é de território. É de território. Por isso que você tem que abençoar a sua casa, orar na sua casa e estender a sua mão aos vizinhos ali, que estão ao redor. Orar pelo seu bairro, orar pela sua cidade, porque os territórios são tomados por espíritos malignos e nós temos que repreender. Às vezes você chega num lugar e você não consegue fazer nada. Por quê? Porque os espíritos ali estão agindo de uma forma tão violenta que você não consegue fazer nada. Então, quando fala em ossos espirituais, fala o quê? Fala domínio da mente. Fala da mente. Então, a nossa mente, ela é bombardeada, queridos. Hoje nós temos internet e Satanás tem usado essa ferramenta de uma forma muito violenta. Usando de uma forma tão sutil, que nós não percebemos, nós vamos ser dominados. Ou pessoas da nossa família vão ser dominados. Principalmente os nossos filhos serão dominados. E você não vai nem perceber. E de repente teu filho vai estar lá se estribuchando lá, possesso, e você não vai entender por quê. Ou então ele vai mal na escola, ou vai estar doente, ou vai estar com a sua mente totalmente deturpada, e você não percebeu por quê. Então nós temos que estar vigilantes, cuidando desse detalhe. Amém? Então, queridos, nós aprendemos na igreja, eu quero falar aqui principalmente com os antigos, né, que dizia que o diabo ele não tinha poder sobre a nossa mente. Que o diabo não tinha. Tanto é que nós fomos ensinados a orar em espírito. Quem já orou em espírito aqui? Olha lá, muita gente já orou em espírito. Podemos orar em espírito? Podemos orar em espírito. Mas era uma técnica de se orar em espírito. Certas orações você tem que fazer em espírito, para que o diabo não tome
a sua bênção, para que o diabo não fique sabendo. Então a pessoa senta lá ou ajoelha e fica ali em meditação, né, sem falar nada. Não vou falar, não, porque senão o diabo vai ficar sabendo. Querido, ele sabe, ele conhece o seu pensamento também. Ele visita a sua mente. Visita a sua mente. Então, muitas pessoas foram ensinadas, não, o diabo não conhece a nossa mente, só Jesus conhece a nossa mente. Às vezes alguns até usam o argumento, só Jesus só Deus é onisciente. Esse termo onisciente nem tem na Bíblia. É um termo teológico, realmente é um dos atributos, né? Ele realmente é onisciente, mas o diabo também tem o poder de enxergar a sua mente. Tanto é que alguns bruxos adivinham o que você está pensando. Você senta na frente dele, uma pessoa usada por Satanás, ele sabe tudo o que você está pensando. Não, porque é isso aqui. Você senta lá, bom, será que ele vai falar que aquela mulher é a mulher da minha vida? E aí a pessoa vai falar, usado por quem? Por Satanás, pelo diabo. Vai ler. Estou pensando em fazer tal viagem assim. Ela vai responder. São adivinhações que o diabo usa o quê? Manipulando a mente. Então, queridos, você pode orar em espírito? Pode. Mas agora quero incentivar a você, em vez de orar em espírito, ore em voz alta. Sabe por quê? Para o diabo ouvir mesmo. Porque aquilo que está em você é maior que ele. Aquilo que Deus deu para você é maior do que aquilo que ele possui. Então você vai com ele com autoridade, porque quando nós levantamos a nossa voz, parece que nós crescemos, parece que nós ficamos gigantes, parece que nos dá poder, e é exatamente isso. A Bíblia fala que nós somos contaminados por aquilo que sai de dentro de nós. Quando a nossa boca começa a proclamar a autoridade de Deus, nós somos mais envolvidos pela presença de Deus, pela autoridade de Deus, mais nós ficamos confiantes, e nós vamos para cima, nós vamos para a luta. Então o cristão, ele não pode viver uma vida de miséria, não, ele tem que viver uma vida abundante que Jesus veio para dar. E você tem essas armas na sua vida. Aqui Mateus capítulo 13, olha aí o versículo 1. Naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira de mar. Jesus saiu de casa, Jesus tinha casa. Alguns às vezes pensam que Jesus perambulava de lá para cá, daqui para lá, ia para Jerusalém, ia para Cafarnaum, depois voltava para a Judéia. Não tinha casa, não, ele tinha casa sim. Ele tinha casa assim, né? Então, ele tinha casa em Cafarnaum, ele tinha casa em Jerusalém, ele tinha várias casas, Jesus, uma forma estratégica, né? O versículo 2 diz: uma grande multidão reuniu-se ao seu redor e por esse motivo entrou num barco, assentou-se e todo o povo estava em pé na praia. Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas, como esta: eis que um semeador saiu a semear. Essa é uma parábola bastante conhecida, né? A primeira parábola que Jesus usou, aplicou, então é bastante conhecida e bastante fácil de ser comentada. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho e vindo as aves a devoraram. Não sei se vocês sabem, mas eu já fui fazendeiro, ou seja, já trabalhei em fazenda, já trabalhei na roça. Eu nunca fiz plantio, mas já vi o meu avô lá fazendo, plantando. Já vi as pessoas plantando, também vi na televisão, por isso que eu sei, né? Mas eu quero dizer aquela plantação a mais simples possível. É que lá o agricultor, ele faz um sulco, de repente usando um tipo de arado, ele faz um sulco e vem uma outra pessoa, às vezes com
um saco, um embornal, algum recipiente, uma sacola que contém semente e ele sai plantando, jogando a semente. Então, naquele suco, ele vai jogando, por exemplo, a semente de milho. E ele vai, pega aqui, joga, e ele com o pé, ele pega e enterra a semente, para que a semente nasça ali. Ele protege a semente. Ele caminha mais um passo ou meio passo, joga mais sementes e faz o mesmo processo. Às vezes, nesse processo de jogar a semente, às vezes a semente ela rola e sai fora daquele suco e ela fica. Então está dizendo aqui exatamente isso, né? Então, queridos, se você quer proteger a sua semente, você tem que guardar. Tem que guardar a sua semente. Ela tem que ser coberta. Os seus filhos, eles têm que estar cobertos, debaixo de oração, debaixo da palavra de Deus. A sua casa, o seu lar tem que estar coberto. O teu trabalho, tudo que é teu, querido, a tua semente tem que estar coberto. Não se pode. E continuando, o versículo 5. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, e por não terem raiz, secaram. Se trata daqueles crentes superficiais. Nós não vamos dar muita explicação, porque o próprio Jesus, aqui na frente, vai explicar essa parábola. Então, essa parábola é muito tranquila, né? Muito tranquila mesmo. Mas nós vamos extrair algumas lições. Outra parte caiu entre os espinhos, e esse, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, 60, 30 por 1. A colheita sempre é fruto do trabalho. E o que Deus tem para nós é exatamente isso, que a nossa produção, ela seja a 100, ou seja, você plantou 1, colhe 100. Ah, pastor, é 100% então? Não. Você plantou 1 e colheu 100, você viu quantos por cento tem que ser isso aqui? O Bruno, que já trabalhou em banco, ele sabe perfeitamente, e ele conhece bem matemática. Isso aqui é 10.000%. Essa é a matemática de Deus para nós. Se nós não estamos colhendo isso, é fruto da nossa desobediência, do nosso pecado, da nossa ignorância da palavra de Deus. E Deus quer que nós retornemos isso, porque no jardim do Éden era assim. Não é? Antes de Adão pecar, era exatamente assim, se vocês forem ler o texto. Versículo 9. Aquele tem ouvidos para ouvir, que ouça. Logicamente, não está falando desse ouvido aqui nosso, né? Mas está falando de ouvido espiritual. Porque são coisas espirituais que Jesus está dizendo aqui e quer ensinar. Então, ele pega e fala uma parábola para aqueles discípulos, e eles fazem um questionamento. Ao que ele respondeu, por que a vós, no versículo 10, então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram, por que eles falam por meio de parábolas? Versículo 11, porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi concedido. Então aqui, Jesus está dizendo, olha, eu vim para trazer a mensagem do reino. E aí alguns podem estar perguntando, mas qual a mensagem do reino? Tem diferença? Tem. Porque tem a mensagem da salvação. Essa é transmitida a todos os homens, a mensagem da salvação. É a mensagem que você recebeu e aceitou no seu coração. Essa palavra é muito boa, eu quero isso, quero Jesus para a minha vida. Eu quero ser salvo, eu não quero a morte eterna, eu quero a vida eterna, eu quero que o meu nome seja escrito no livro da vida. Eu quero estar com Jesus, eu quero habitar com Jesus, eu não quero morrer sem Jesus. Você aceita a Ele, a mensagem da salvação. É uma mensagem que não lhe custa nada. Por quê? Porque é pela graça. A Bíblia diz, pela graça sois salvos. Então nós recebemos a mensagem da salvação de forma graciosa, não pelo mérito,
mas como João diz, pela misericórdia de Deus. Então ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, morreu pelos nossos pecados. Houve uma redenção sobre a minha vida. E aí eu tenho salvação. Eu me arrependo dos maus caminhos, dos meus maus atos e faço uma mudança. E eu passo pelo processo de libertação, como eu disse. Isso faz parte, então, do meu processo de salvação. Esse aí não te custa nada. Mas Jesus, ele veio anunciando algo maior ainda. Ele veio anunciando a mensagem do reino. Se a mensagem de salvação não me custa nada, a mensagem do reino é ao contrário, me custa tudo. Já foi pregado aqui também. Me custa tudo. A mensagem da salvação é de graça a recebestes. Não te custa nada. Porém, a mensagem do reino vai te custar. Vai te custar algumas coisas. E nós estamos aqui não só pela nossa salvação, mas também pelo reino. Amém? Amém? Dá para entender? Amém? Entenderam? Então, é exatamente isso que nós temos que ter, esse entendimento. Que se para a salvação não tem preço algum, pela graça, pela misericórdia, como está lá em Efésios 2:8, nós estamos sendo salvos. Agora eu quero é reinar com Cristo. Eu não quero exatamente ficar lá no pátio. Não, o Santíssimo foi aberto para mim. Jesus pagou um preço alto. Não é para mim ficar lá fora, lá no pátio, lá na rua. Não, Ele nos está convidando para reinar com Ele. É a vida abundante. Você quer reinar com Ele? Tem um preço. Tem um custo a pagar, queridos. Mateus 11:12 está escrito assim: desde os dias de João Batista até agora o reino é tomado à força, por esforço, e os que se esforçam se apoderam deles. Infelizmente nós temos aqui várias pessoas que não estão dispostas a pagar esse preço aqui. Não estão. Mas por esforço, tem que se esforçar, pastor, tem que se esforçar, tem que sofrer, tem que sofrer. Mas Jesus já sofreu por mim. Jesus já sofreu por mim. Queridos, entenda você que nós temos que aprender a sofrer. O próprio Jesus, ele falou que ele aprendeu as coisas da obediência, o caminho da obediência, pelas coisas que ele sofreu. Ele aprendeu. No original, esse aprendeu, ele aprimorou o que ele sabia. Então, querido, nós temos que aprimorar aquilo que você já sabe. Você já aprendeu o caminho da salvação. Jesus já morreu para mim, eu tô salvo, beleza, vou aqui assistir o filme aqui no canal aqui, que vou assistir o jogo, vou fazer isso, vou para a festa, vou para... Querido, Deus dá tanta oportunidade. O dia tem 24 horas. A semana tem 7 dias. Vezes 24. Quanto tempo você tem? E às vezes você não tem um tempo para Deus com responsabilidade. O que o Júnior estava dizendo, que o Ricardo ele tem um tempo para Deus com responsabilidade. Eu tenho esse compromisso de estar na igreja. Quando os nossos batizando passaram pelas águas, passaram por um curso. Vocês agora têm um compromisso com Deus. Fazer parte de um corpo. Fazer parte de um corpo. Eles desceram a água para isso. Para isso. Não é só isso que é a salvação. A Bíblia fala que aquele que se arrepender e for batizado será salvo. Eles passaram por isso. E vem o processo. Agora, como vem o processo? Demonstrando. Então, estão os irmãos aqui, que passaram pelo batismo e estão aqui. Então, primeira coisa, é fazer parte do corpo. O corpo, ele está vivo, faz presente, está presente.
corpo ausente. Não existe. Não existe corpo ausente. Então são pessoas que vão viver uma vida cristã medíocre. Medíocre. Queridos, talvez eu estou trazendo uma palavra que pode estar te assustando. E eu quero mudar esse assustando para te confrontando. Mas às vezes nós precisamos ser confrontados. Então, desceu pelas águas, vai fazer parte do corpo. Você tem alguns compromissos, é dizimista. Você vai interceder pela igreja, orar pela igreja, você vai ser... E assim por diante. Fazer parte do corpo. Saiu fora disso. Ah, pastor, é muito sacrifício, exatamente isso. Esse é o termo. Você tem que aprender a exatamente a se esforçar para vencer o que você está chamando de sacrifício. Porque isso tem que ser de uma forma prazerosa. Eu vou para a igreja. É verdade, eu vou enfrentar 40 minutos de trânsito, vou rodar, gastar aí alguns litros de combustível, mas eu vou estar com os meus irmãos ali. Sabe, queridos, a salvação é um presente de Deus para você. É teu, pronto, acabou. Mas o reino é uma recompensa por aquilo que você foi chamado. Que sacrifício que eu vou fazer, pastor? Pergunte para Deus. Não, é um sacrifício, eu vou caminhar até Aparecida, eu vou carregar no meu corpo as marcas de Cristo, eu vou então pôr a cruz aqui, vou caminhar. O que eu vou fazer? Vou jejuar 40 dias, 40 noites. O que eu vou fazer, pastor? Eu não sei, queridos. Deus tem um propósito para cada um de nós. Para cada um de nós, Deus ele tem designado algo para você fazer. E quando você deixa de fazer, é o teu sacrifício, é o que você está deixando de fazer ao Senhor. Então o reino é por merecimento. A salvação não. Mas se fosse por merecimento, eu não merecia ser salvo. A gente ouve muitas pessoas dizerem assim. Eu digo, eu merecia ser salvo porque eu criei no sacrifício da cruz do Calvário. É assim, se você creu, você tem o direito da cruz do Calvário, a salvação. Agora, o reino, para reinar com Cristo. Queridos, eu imagino a concorrência para estar perto de Jesus lá na glória. Eu imagino milhões e milhões e milhões. Mas eu quero chegar perto dele. Talvez eu vou conseguir ver as marcas dos cravos. Talvez eu vou conseguir falar com ele. Queridos, Jesus, ele pega e te desafia para que você vença as tuas limitações. Mas pastor, eu não sei cantar. Pastor, eu não sei pregar. Pastor, eu não sei testemunhar. Mas alguma coisa você sabe fazer. Eu já conheci pessoas que não conseguiam falar nada. Nada. Do sábado passado, nós tivemos aqui um rapaz que trouxe a mensagem. Pegar, Paulo Henrique. Que ele, como ele disse, a gente conheceu bem pequeno. O pai dele, quando eu conheci, nós sentamos numa roda assim, vamos orar. Eu falei, ora. Ele, não, outro ora, você ora. Eu não sei orar. Ele não sabia. Realmente, pôs a cabeça ali no meio das pernas, eu não quero orar. Hoje, ele é pastor de uma grande igreja, como o Paulo Henrique disse. Porque ele se conformou com aquela situação de não saber orar? Não, ele estava dando os primeiros passos. Mas ele foi buscar a Deus, foi buscar na palavra, foi buscar entendimento, foi se encher do Espírito Santo, foi buscar a autoridade de Deus para a vida dele.
vai ver o resultado. Então, queridos, nós não podemos nos conformar. Às vezes precisamos ser confrontados. Espera, o que eu estou fazendo? Imagina, né, que você queira fazer uma faculdade. Eu quero ser um doutor, fazer uma faculdade de medicina. Caríssima. Não tenho condição. Aí chega alguém e fala, não, eu te pago a faculdade. Mas tem uns livros, eu pago os livros. Mas vai ter todo o material, eu pago tudo. Mas eu vou ter que ir para a faculdade, eu pago o transporte, eu pago o lanche, eu pago o almoço, janta. Você vai morar na República, eu pago tudo. Alguém chegasse em você e falasse isso, você seria médico? Te pergunto. Porque a pessoa está te pagando tudo? Não, né? Por que não? Porque você vai ter que estudar. Vai ter que estudar e muito, ralar muito ali em cima dos livros para você se tornar um médico. Talvez você vai não poder dormir algumas noites estudando para se tornar um médico. Isso aconteceu comigo. Se eu quis ser engenheiro, eu precisei ralar e muito. E passei algumas noites em claro estudando. Fazendo outros tipos de sacrifício. Por exemplo, ficar sem comer. Não tinha dinheiro para comer, mas eu queria fazer uma faculdade. É isso que eu quero trazer à tua consciência, à tua mente, ao teu pensamento. Esse sacrifício, que não seja um sacrifício de tolo, de morte, não, é de vida. É ao contrário. Então a pessoa que quer ser médico, embora tenha tudo, ele precisa estudar. O que está nos livros, o que os mestres vão ensinar ali, não vai entrar na mente dele se ele não estudar. O reino de Deus é exatamente isso. É por merecimento. Por isso que Jesus, então, ele teve o cuidado de dizer várias parábolas, ensinando quem? Os discípulos. Porque só vai fazer parte do reino, ou seja, vai estar disposto a se esforçar o discípulo. Quem é discípulo, ele não se sujeita a isso. Não sujeita. Tem um texto na Bíblia, eu não consegui achar hoje, mesmo porque os meus filhos estiveram almoçando com os meus filhos, minhas noras, meu neto. E aí depois na nossa conversa lá, eu até mudei um pouquinho aqui as minhas anotações na conversa que a gente tem, porque a gente vai conversar com o pastor, né? E a gente acaba tendo interpretações, né? Mas eu ia procurar um outro texto que estou me lembrando aqui agora, e eu lembrei à tarde, mas não tive como procurar. Mas tem um texto que Jesus, ele está falando para as multidões. Tem uma multidão ouvindo. Sabe o que acontece? Diz o texto, e muitos creram. O que quer dizer isso? Que todo mundo creu? Não. Nem todo mundo creu. Era a mensagem de salvação. Não era do reino. Era de salvação. Mas nem todos creram. Então, muitos creram. Da multidão se tirou uma parte que creram. Mas todos permaneceram? Não, nem todos permaneceram. Diz o texto que uma parte permaneceu. Aqueles lá são as sementes que caíram ali na pedra, entre os espinhos. Uma outra porção então permaneceu. A multidão, muitos, agora poucos permaneceram. E daqueles, alguns se tornaram discípulos. Alguns. Então, da multidão, muitos creram, poucos permaneceram e alguns se tornaram discípulos. Querido, você é privilegiado. Amém? Você é privilegiado nesta noite.
porque você tem permanecido. E se algum falar, não, pastor, eu sou discípulo, amém. Eu creio que você é discípulo. Você está ouvindo uma palavra de Deus, de orientação para a conquista do reino. Nós queremos ser relevantes nessa cidade. Nós não queremos ser só mais uma igreja. Nós não queremos ser mais um cristão. Nós queremos ser relevantes. E só discípulo é relevante. Queridos, então você tem que entender o propósito de Deus para a sua vida. Aquilo que você vai fazer, pastor, mas para mim fazer isso, eu não consigo falar em público, e eu não tenho, mas como é que eu vou falar de Jesus lá na minha empresa? Sacrifício. Você pode treinar, você pode se exercitar, você pode aprender, você vai buscar em Deus, você vai orar, vai jejuar, vai fazer algo para que você realize aquilo que Deus está colocando no seu coração. Ele não vai pedir para você fazer algo que você não consiga, porque Ele vai te capacitar. Então, a gente, quando está na Donep, a gente usava muito essa frase, né? Deus não chama os capacitados, Ele capacita aquele que ele chama. E realmente, se Ele te deu uma missão, se é realmente essa missão, Ele vai te capacitar. Mas se passou 20 anos e você não conseguiu, porque Deus, não era isso que Deus, é coisa da sua mente. Então isso que nós temos que entender e precisamos para as nossas vidas. Então ele disse aqui, algumas coisas que vai nos arremeter ao começo da nossa mensagem. Aqui no capítulo 13, a partir do versículo 18, Jesus então ele passa o que? Explicar essa parábola da semente, ou do semeador. Portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Versículo 19. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem um maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Então a semente, o que é? É a palavra do reino. Então o evangelho do reino é a semente. Elas são lançadas. E é interessante que aquilo que eu disse, a salvação todo mundo quer. É rapidinho. Todo mundo aceita. E tem alguns ainda que nunca vieram na igreja, mas falam, não, eu sou salvo. Não, eu creio em Deus. E assim por diante. Mas a mensagem do reino é exatamente o que Jesus está dizendo aqui. Ela é mais difícil. Até porque é mais difícil até de ser entendida. Como que nós vamos entender a mensagem do reino? Então, o título que eu coloquei: não deixamos ser roubados. Ou não deixe ninguém te roubar. E quem pode te roubar? O inimigo. Ele diz aqui, quando você ouve a mensagem do reino e não entende, por que você não entende? Porque você ouviu hoje aqui, a palavra foi ministrada, você saiu aqui feliz e tal, mas amanhã você não sabe mais nada do que foi pregado. Porque a semente que foi lançada, o maligno, o diabo, ele vem e tira da sua mente. Ele não deixa sedimentar na sua mente. Você entendeu? Você é roubado. Querido, às vezes você não percebe, mas você é roubado. Você chega ali no carro, a pessoa te deu uma fechada ali, você já ficou nervoso, já falou um palavrão, já fez isso, já fez aquilo, já desejou isso, já mandou para algum lugar. E a palavra? Onde essa palavra entrou e fez morada? Nenhuma.
Nenhum. Por quê? Porque o inimigo ele vai te roubar, de preferência agora. Agora que você está ouvindo, ele desvia a tua atenção para o celular. Tem uma mensagem no WhatsApp aqui, eu preciso responder. Querido, desliga o celular. Se firme aqui na palavra. Não deixe ser roubado, não porque meu filho, porque minha filha, não porque meu marido, porque minha esposa, porque o meu sapato, porque minha sede, querido. Você está sendo roubado. Está sendo roubado. Agora, e você não percebe. Eu estou cansado e começa a cochilar. Mas dormiu até meio-dia. O que foi? Você está sendo roubado. E a tua vida como é que faz? Para trás. Mas pastor, eu estou tantos anos na igreja, e por isso, por aquilo. E coloca lá, está o adesivo lá no para-choque do veículo, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E está faltando tudo. Não está entendendo que está sendo roubado. Vai para casa hoje, deita e tem uma noite perturbada. Levanta amanhã cansado. Por quê? Porque foi roubado na mente. Então, querido, não adianta você querer orar em espírito. Não adianta, porque ele sabe. A palavra que está sendo pregada, então a palavra do reino, ou seja, eu vou sair daqui e vou procurar em Deus aquilo que é para mim fazer. Nós temos um grupo de irmãos aqui que estão envolvidos, os irmãos viram aqui como é que eles estão envolvidos. Faz parte daquilo que nós chamamos de reino, sim, daquilo que Deus está chamando de reino. Eles estão plantando no reino. E tem muitas outras coisas, sabe, querido? E aí, Jesus começa então aqui no versículo 19, né, dizendo que a semente, ela foi semeada na beira do caminho, mas foi roubada. Versículo 20, o que foi semeado em terreno rochoso é o que ouve a palavra e logo aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo, e quando por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Vem a palavra, mas perde. O 22, quanto ao que foi semeado entre os espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Está se referindo ao versículo 7. O versículo 23 se refere ao versículo 8, mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Para entender a palavra, queridos, você tem que pôr na mente. Para você entender uma palavra, e a palavra de Deus, só pela revelação do Espírito Santo. Não é? Por mais sábio humanamente que você possa ser, por mais conhecimento filosófico que você possa ter, a palavra de Deus, você não vai conseguir entender. Ela não vai te produzir nada na sua vida, se não for pelo Espírito Santo. É isso. Só o Espírito Santo para te revelar e sedimentar a palavra. Mas você não pode deixar o diabo roubar. Às vezes nós ficamos tristes por pessoas que passam a vida inteira nesse processo e não sai. Mas irmã Terezinha, eu não consigo orar, disse uma irmã uma vez para ela. Mas, irmã, como a irmã vai ter vitória se na sua casa, com a sua família, com o seu filho, nessa situação toda de miséria, só vai ser vencida pela oração. E se você não tiver uma palavra de oração, Jesus, ele ensinou a oração. Está ali na Bíblia. E aí, para nós encerrarmos, ele diz assim, e produz grande colheita, alguns 100, veja bem, ele não está dizendo todos, veja bem,
outros 60 e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. E eu quero aqui lembrar uma outra parábola que Jesus disse do homem que tinha uma vinha. E aquele senhor da vinha, ele pega e contrata pessoas para trabalhar para ele naquele dia. Mas chega mais tarde, por volta do meio-dia, ele sai na cidade e ele contrata mais um grupo de pessoas. E passou um tempo, ele vai lá no meio da tarde e ele contrata um outro grupo de pessoas para trabalhar na mesma vinha. E quando estava terminando quase o dia, ele encontra mais alguns que estavam sentados na praça. Ele chega lá, mas espera aí, por que vocês estão aqui sentados? Por que vocês não estão trabalhando? Não, porque ninguém nos chamou para trabalhar. Ele falou, não, vai lá na minha vinha, vai trabalhar. E daqui a pouco foi a hora do pagamento. E ele chamou aquele que tinha chegado por último e deu um dinheiro. Aquele que tinha chegado às 3 horas da tarde e deu um dinheiro. E chegou para aquele que começou a trabalhar ao meio-dia, um dinheiro. E chegou para aquele que começou a trabalhar pela manhã, na primeira hora, também um dinheiro. Todos receberam iguais. E aquele que chegou pela manhã falou, espera aí, eu trabalhei o dia inteiro e estou recebendo a mesma coisa daqueles que trabalharam bem menos do que eu. O senhor da vinha falou, bom, eu sou o dono da vinha e eu faço aquilo que me apraz, aquilo que eu quero. Significa, querido, que se você foi chamado agora, se aquilo que Deus deu para fazer não é de repente ser um pastor de igreja, mas de repente é para ser apenas alguém que vai auxiliar. Não é alguém que está todo dia no hospital orando, intercedendo por um enfermo, mas é uma pessoa que está orando pela sua família, constantemente, guardando a sua família debaixo da mão protetora do Senhor. Aquilo que você foi chamado, o merecimento então não é por o quanto você faz, mas é aquilo que você faz. Não é pela quantidade que você fez, mas é pela obediência daquilo que aquele que manda fazer. É isso. Por isso que fala que os últimos serão os primeiros. E aí, está aí. Está aí. A obediência a Deus está a nossa grande vitória. Amém? Então não deixamos ser roubado, querido. Nós cremos numa igreja aqui vitoriosa. Nós cremos em pessoas vitoriosas em Cristo Jesus. Sedimente isso. Fala, Satanás, você não vai tirar a minha bênção. Satanás, você não vai tirar a palavra de Deus da minha vida. Vai estar na minha mente, no meu coração. E eu vou colocar em prática isso aqui. Aquilo que eu tenho aprendido, eu vou colocar em prática. E essa é a tua grande vitória. E você vai entender os propósitos de Deus para a sua vida. Senhor, mas o que queres? Eu estou aqui há 10 anos, naquela igreja, na outra igreja, assim por diante. Não, Deus tem um propósito para a sua vida. Amém? Amém? Nós temos os irmãos lá no som. Lá, eles estão lá. É um grande trabalho que estão fazendo para o reino. Antes de nós realizarmos o batismo aqui, pegou um grupo de irmãos aqui, falou, pô, nós já pintamos lá fora, que tal a gente pintar por dentro? O pai do Jean, irmão, Genivaldo, né? Givaldo. Ele falou, opa, pode contar comigo. E ele veio e pintou, deixou tudo bonitinho. E fez com muita alegria. E criei uma amizade com ele muito grande, tenho um carinho muito grande por ele, porque por ser um homem responsável, homem de palavra, veio, falou, não, vamos fazer, vamos. Aí depois ele tem um Viva Kids, sobrou um pouquinho de tinta, não, vamos pintar o Viva Kids também, e, mas vamos deixar para depois, não, vamos fazer agora, e fez. Sabe, queridos, é isso, é se você se dispor, saber aquilo que Deus
De repente, Deus não quer que nós tenhamos 100 igrejas. Por quê? Porque nós fomos chamados para ter uma igreja. Uma igreja. Agora, aquele que ele chamou para ter 100 igrejas, se fizer só 98 ou 99, não cumpriu o propósito de Deus. Não cumpriu. Queridos, então, nós queremos orar nesse momento. Orando, intercedendo para que você tenha essas armas para lutar. Na Bíblia, lá em Tiago, também está escrito: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele vai vir querer te enfrentar, te roubar, te entristecer. E aí amanhã você fala: não, eu realmente não sou crente, é coisa nenhuma. Eu sou um fracasso. E aí ele começa a jogar na sua mente coisas inversas daquilo que você tem ouvido aqui, daquilo que Deus tem ministrado no seu coração. Mas não deixa que o diabo venha roubar os projetos de Deus para a sua vida. Ele tem uma vida de vitória para você. Amém? Vamos ficar de pé, queridos?